Você já se pegou pensando que talvez o maior ato de amor que você pode oferecer a alguém seja, na verdade, a liberdade? É contra-intuitivo, eu sei. Muitas vezes confundimos cuidado com uma necessidade profunda de gerenciar, de moldar o outro a nossa imagem do que seria melhor para ele. E é exatamente aí que a linha entre amar e controlar se torna perigosamente fina. Eu sou Vinícius Ribeiro, médico e cirurgião plástico com mais de 30 anos de formação. E seja bem-vindo a mais um desses nossos episódios do podcast. Aqui a intenção é simples: conversar sobre as decisões humanas, aquelas escolhas que fazemos em casa, na família, no trabalho, e também sobre o que acontece dentro da gente. Nossos medos, comparações, culpas, expectativas. E eu vou usar situações que eu observo no dia a dia com as pessoas, sempre preservando a privacidade, e também vou trazer um pouco da minha fé, com base de valores e direção de um jeito leve, sem impor nada, pode ficar tranquilo. Antes de conversarmos, deixa eu deixar um aviso rápido aqui: esse é conteúdo educativo e não substitui uma consulta médica, psicológica ou um aconselhamento individual. Se alguma parte disso aqui tocar em algo muito sensível para você, por favor, procure uma ajuda profissional e uma rede de apoio segura. Hoje eu quero mergulhar fundo nos relacionamentos. Especificamente em como saber se você está amando de verdade ou apenas tentando controlar. Porque o controle disfarçado de cuidado é uma das coisas que mais destrói a conexão genuína. E o mais desafiador é que muita gente não percebe nem que está agindo assim. Eu vou organizar esse episódio em 3 partes. Primeiro vamos identificar os sinais sutis de controle disfarçado de amor. Depois falaremos sobre a comunicação que cura. Como expressar seus sentimentos sem tentar manipular o outro. E por fim, eu vou te ajudar a separar o que é a sua responsabilidade do que é a responsabilidade do outro. E no final, como sempre, eu vou deixar uma reflexão cristã para nos guiar. Sinal de controle. É o sinal de controle disfarçado de cuidado. O controle nem sempre se apresenta de forma óbvia. Ele é um mestre do disfarce. Às vezes ele veste as roupas mais bonitas. A da preocupação, proteção, ajuda e a famosa frase: eu só quero para o seu bem. E a pessoa que controla geralmente não vê como controladora. Ela se vê como alguém que se importa demais, que está tentando apenas evitar que o outro sofra ou cometa erros. O psicólogo John Gottman, que dedicou mais de 4 décadas ao estudo de relacionamentos, identificou o que ele chama de os 4 cavaleiros do apocalipse dos relacionamentos. Que 4 comportamentos são esses, né? São 4 comportamentos que, quando presentes, prevêem o fim de uma relação: crítica, defesa, desprezo e bloqueio. E o controle muitas vezes se manifesta como uma crítica disfarçada de sugestão. Pense nessas frases: você deveria fazer assim, porque você não faz do meu jeito. Ou eu só estou dizendo isso porque eu me preocupo com você. Alguns sinais claros de controle disfarçado de cuidado incluem: você dá conselhos não solicitados o tempo todo, acreditando que sabe o que é melhor para o outro. Você se frustra profundamente quando o outro não segue as suas sugestões. Você diz: eu te avisei. Parece aquele desenho, né? Eu avisei. Quando algo dá errado, com um tom de superioridade. Você monitora as decisões do outro, mesmo as mais simples. Você se sente responsável pelo resultado da vida do outro. Você tem uma dificuldade imensa de deixar o outro errar e aprender com os próprios erros. E aqui está a chave. O controle, na maioria das vezes, nasce do medo. Medo de perder a pessoa, medo de que algo dê errado, medo de não ser o suficiente, medo de que o outro não consiga sem a sua intervenção. Mas o problema é que o controle mata a confiança. Porque quando você controla, você está dizendo sem palavras: eu não confio em você, eu não acredito que você consegue, eu não preciso gerenciar a sua vida. E ninguém gosta de ser gerenciado, especialmente por quem a gente ama. Então a primeira coisa é reconhecer: eu estou agindo assim por amor ou por medo? Eu estou cuidando ou estou controlando? 2. A comunicação que cura. Como a gente vai falar sem controlar? A diferença entre a comunicação que controla e a comunicação que cura é fundamental. A comunicação que controla diz que o outro deve fazer. A comunicação que cura diz: o que você está sentindo? Eu vou te dar alguns exemplos. Em vez de você dizer:
você precisa parar de fazer isso, eu me sinto preocupado quando você faz isso. Em vez de você dizer, você nunca me escuta, tente, eu me sinto sozinho quando na verdade a gente não conversa. Em vez de dizer, você tem que mudar isso, tente, eu gostaria que a gente encontrasse um jeito de resolver isso juntos. Percebe a diferença? A primeira forma que eu falei é acusatória e dita o que o outro deve fazer, gerando uma defesa. A segunda forma é honesta, vulnerável e expressa que você vive abrindo espaço para a conexão. O John Gottman também descobriu que a forma como você começa uma conversa determina como ela vai terminar. Se você começa com acusação, você gera defesa. Se você começa com vulnerabilidade, você gera conexão. Uma prática que ajuda muito é, fale sobre você, não sobre o outro. Quando você usa frases como, você faz isso, você é assim, você nunca, o outro se sente atacado e se defende. Mas quando você diz, eu me sinto, eu preciso, eu gostaria, o outro pode ouvir porque você está compartilhando a sua experiência e não impondo uma verdade. Isso não é manipulação, é honestidade. É tirar o peso de mudar do outro e colocar a responsabilidade de falar sobre você em você mesmo. 3. O que é sua responsabilidade e o que é do outro? Essa é uma das coisas mais importantes em qualquer relacionamento. E também, acredite, uma mais difícil de internalizar. Separar o que é sua responsabilidade do que é do outro é libertador. Sua responsabilidade inclui suas escolhas, suas palavras, suas atitudes, seus limites, suas necessidades expressas e seus sentimentos comunicados. A responsabilidade do outro inclui as escolhas dele, as palavras dele, as atitudes dele, os limites dele, as necessidades e os sentimentos dele. Você não é responsável por fazer o outro feliz. Você é responsável por ser honesto, por respeitar, por amar. Mas a felicidade do outro é a responsabilidade do outro. Você não é responsável por impedir que o outro erre. Você pode avisar, pode conversar, pode expressar preocupação, mas a decisão de errar é do outro. E a consequência do erro também é dele. Você não é responsável por preencher o vazio do outro. Você pode estar presente, você pode apoiar, você pode amar, mas o vazio interno é responsabilidade de cada um. Henry Cloud, um psicólogo cristão que escreveu vários livros sobre relacionamento, diz algo que eu gosto muito. Você não pode mudar o outro. Você só pode mudar você e a forma como você responde ao outro. E isso, meus amigos, meus ouvintes, liberta. Porque tira das tuas costas um peso que não é seu. E devolve ao outro a responsabilidade que é dele. Permitindo que ele cresça e amadureça. Agora eu quero trazer a fé de um jeito simples. Como sempre fazemos aqui nesse podcast. O cristianismo fala muito sobre amor. Mas o amor que a Bíblia descreve não é controle. É serviço, é respeito, é uma escolha diária de doação e aceitação. Em 1 Coríntios 13, um texto muito conhecido nos diz, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. Note bem essa parte, não procura seus interesses. O amor de verdade não é sobre o que eu quero que você seja. É sobre o que eu posso fazer por você, respeitando quem você é na sua essência. E Jesus mesmo nos deu o maior exemplo de amor sem controle. Ele amou, ele serviu, ele se entregou, mas ele nunca forçou ninguém a segui-lo. Ele respeitou a escolha de cada um. Isso não é passividade, isso é amor maduro. Amor que confia, que respeita, que deixa ser o outro ser dono da própria vida. Mesmo que isso signifique caminhos diferentes. E eu vou fechar aqui com 3 fases para você levar e refletir ao longo da nossa semana. Primeiro, controle disfarçado de cuidado destrói a confiança. Isso mesmo quando a intenção é boa, tá? Segunda, a comunicação que cura fala sobre você, não sobre o outro. Ela expressa sentimento, não expõe comportamento. Terceiro, você é responsável por amar,
não por fazer o outro feliz. E essa é uma diferença que muda tudo nesse jogo. Muito obrigado novamente por me ouvir. Que Deus te dê sabedoria para amar sem controlar e coragem para respeitar quem você ama.